Na semana passada, nós falamos sobre trabalhar no descanso, ou no trabalho há descanso, e se esforçar para descansar. E nós entramos na história da mulher sunamita, uma mulher que hospedava, e uma mulher generosa, uma mulher rica. E nós falamos então o que aquela mulher deu para o profeta, para o homem de Deus. E nós começamos a falar que aquela mulher deu pão. E falamos os significados e as aplicações de quando você dá pão para alguém. Falamos sobre também o quarto. Só que aquela mulher, além de fazer um quarto, ela colocou ali uma cama, colocou ali uma mesa, colocou uma cadeira e colocou uma lâmpada, uma lamparina, uma luz. E nós vamos dar continuidade a essa ministração. Mas eu queria falar para você, querido, que existe algo muito importante na nossa vida e no Evangelho. São as coisas que são eternas. E às vezes nós não entendemos o que é eterno. Muitas vezes achamos que algumas coisas são eternas que não são. Então, quando se fala do propósito eterno de Deus, o que vem na sua cabeça, na sua imagem? O que você pensa? Quando eu falo assim, o propósito eterno de Deus, o que você pensa? Vamos lá, vamos perguntar aqui, eu preciso que você participe. Vamos lá? 1, 2, 3. Evangelizar é propósito eterno de Deus, sim ou não? Os irmãos estão divididos. Vamos fazer o seguinte para ser mais prático. Quem acredita que o evangelismo é propósito eterno de Deus, levanta a mão. Poucos. Quem acredita que o evangelismo não é propósito eterno de Deus, levanta a mão. Uma maioria. Ok. Agora, para quem não levantou a mão, eu vou te ensinar, porque você ficou com medo de errar. Mas é errando que a gente aprende. É tentando caminhar, caindo, que a gente caminha. Agora vamos lá. Querido, propósito eterno está falando de algo que é... Depois que Jesus arrebatar a igreja, que tudo acontecer lá no final, vai precisar evangelizar? Então evangelismo não é propósito? Agora você entendeu. Evangelizar não é propósito eterno de Deus. Eu vou fazer uma pergunta. Salvação. Salvação é propósito eterno de Deus? Quem acha que salvação é propósito eterno, levanta a mão. Quem acha que salvação não é propósito eterno, levanta a mão. Agora ficou dividido. Quem não acha nada vai aprender agora. Presta atenção. Querido, a salvação não é propósito eterno. Ainda que seja a porta de entrada. A salvação não é propósito eterno. Porque depois, querido, que tudo se concluir, não vai ter mais pregação para salvação. Não vai ter mais salvação. Quem foi salvo, foi salvo. E quem não foi salvo... não foi salvo, eu não vou falar, né? Está no inferno. Mas é assim, irmãos, é dia ou noite. Então quem foi salvo, foi salvo. E quem não foi salvo, não foi salvo. Depois, lá na eternidade, depois do reino milenar, não vai ter mais pregação para salvação. Porque quem foi salvo, já foi salvo. E quem não foi salvo, não tem mais jeito. Quantos estão entendendo? Então, o que é o propósito eterno? Eu vou falar algo bem simples e bem direto para você entender. Propósito eterno tem a ver com o que está no coração de Deus. O que está no coração de Deus, o que tem no coração de Deus, e que Ele nos revela, que Ele nos mostra, e Ele nos chama para fazer, é tudo para o propósito eterno. Mas tem coisas que nós fazemos hoje que não é o propósito eterno, mas é para o propósito eterno. Quantos estão entendendo? Ok. Então, se você entendeu isso, eu vou te fazer uma pergunta. Adoração. Quantos adoraram aqui hoje? Sentiram a presença de Deus? Aleluia. Adoração. É propósito eterno de Deus, sim ou não? Ah, acertaram. Por quê? Porque vai ter aqui e vai ter lá no céu.
Na eternidade. Você está entendendo? Sempre vamos louvar o Senhor. Eu pergunto, querido, igrejar é uma palavra que não existia, mas depois do jejum de 21 dias em Goiânia, agora é uma palavra falada e entendida. Igrejar é viver a vida da igreja. Eu pergunto, igrejar é algo eterno? Sim ou não? Sim. Porque lá no céu nós vamos, ou lá na eternidade, nós vamos nos relacionar, vamos conviver juntos, vamos nos alegrar, vamos adorar juntos ao Senhor, vamos estar desfrutando da eternidade, vamos estar conhecendo coisas novas todos os dias, vai ter desfrute, deleites, prazeres, constantes, novos, poderosos, infinitos. Vai ter uma vida, querido, lá na eternidade. Nada comparado com essa vida que você vive aqui. Se viver aqui já é bom demais, e tem gente que não quer nem ir para lá, porque quer desfrutar aqui na terra de coisas boas. Imagina lá, querido, lá tem coisas maravilhosas. Então eu vou te falar, adoração é algo eterno. Adoração é algo eterno, mas igrejar igualmente também é eterno. Comunhão com Deus é hoje aqui, mas também é lá, é propósito. Aqui na terra você expressa o Senhor, e lá na glória vai também expressar o Senhor, é eterno. A presença de Deus em você aqui na terra também vai ser aonde? Lá no céu. É eterno ou não é? É eterno. Então você tem que compreender o que é o propósito eterno. Está ligado àquilo que está no coração de Deus. Propósito eterno, querido, é algo que não tem fim. É algo que vai perdurar e vai passar, né, daqui para lá e não vai parar, não vai cessar, vai continuar eternamente. Então, eu queria falar para você que você precisa servir ao Senhor. Você precisa se dedicar ao Senhor. Por que fala lá em Mateus 6:33? Ele diz lá, buscar o reino e a sua justiça em primeiro, e as demais coisas. Aquilo ali está falando de quê? Do reino eterno. Aquilo ali é o quê? Propósito eterno. Ele está falando, busque o que é eterno hoje. Ele está nos fazendo um convite. Então, querido, para você trabalhar hoje, você tem que trabalhar com um propósito eterno. Tem que trabalhar com aquilo que está no coração de Deus. Eu falei na semana passada que o Senhor está te chamando. Então, ouça a voz do Senhor. Mas vamos entrar na ministração de hoje. Não sei se vou conseguir falar tudo que eu gostaria. Mas eu quero que você esteja atento para o que o Senhor vai falar com você. Sabe o que é mais importante de tudo que eu falei aqui? É a presença de Deus. O que é mais importante? A presença de Deus. Agora vamos lá para o texto da semana passada, que vai ser o mesmo de hoje. 2 Reis, capítulo 4, verso de número 8 em diante. Deixa eu abrir minha Bíblia. Abriu sua Bíblia? 2 Reis, capítulo 4, verso de número 8 em diante. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido, vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de... Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, ponha-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e deitou. Olha aqui para mim, querido. Essa mulher sunamita, eu disse que Sunem era um lugar de descanso, descanso dobrado,
Essa mulher era hospedeira, essa mulher era generosa, essa mulher era rica e essa mulher estava dando algo para o profeta. Mas ao dar algo para esse profeta, ela estava fazendo a obra de Deus. Porque aquele profeta, ela reconhecia que era um homem de Deus. E ela estava sustentando o homem de Deus. Em outras palavras, ela estava sustentando a obra de Deus que o homem de Deus estava fazendo. Aquela mulher decidiu dar pão, dar alimento. Da sua mesa ela dava comida todas as vezes que aquele homem de Deus estava na cidade. Mas aquela mulher então disse, não pode, eu posso fazer mais. Eu quero fazer mais pela obra. E ela decidiu construir um quarto. Num lugar privilegiado, uma torre de oração. Um quarto pequeno, obra de pedreiro, em cima. Num lugar favorável, com ar-condicionado. Era mais fresco à noite, para o descanso. Então, querido, você vê essa mulher oferecendo o que ela tinha. Eu acredito que essa mulher, como as pessoas que são generosas, e elas não devem ser elogiadas porque são generosas, porque a generosidade é um dom, é algo que Deus dá. A condição, ela não pediu, ela não orou para ser rica, ela era rica. E ela ajudava com o que ela tinha. Mas a viúva não era rica e ajudou com tudo que ela tinha. E Jesus elogia ela. Jesus fala que ela deu mais do que todos os outros. Então não é uma questão de ser rico ou ser pobre. É uma questão do que você está disposto a dar para contribuir com a obra. Aquela mulher viúva ofertou na obra. Aquela mulher rica ofertou na obra, na vida de um homem de Deus. O Senhor não quer saber quanto você ganha, quanto você tem, se você é rico ou se você é pobre. O que o Senhor quer, querido, é o que você tem para dar para Ele. Você tem sua vida, você tem um dom, você tem um talento, você tem uma habilidade. É isso que o Senhor quer de você, que você dê para o Senhor aquilo que você tem. E aqui nessa história, você vê esta mulher, ela reconheceu, ela criou um ambiente para o mover de Deus, para que o mover de Deus fosse sustentado. Ela ofereceu pão, ela construiu um quarto, ela colocou cama, mesa, cadeira e um candeeiro. Ali era o lugar onde aquele profeta achava descanso. Querido, cada elemento, o quarto, a comida, o pão, tudo fala de algo e de uma verdade espiritual. A mensagem central é clara: o Senhor nos chamou para dar, para investir, para trabalhar. O Senhor tem nos chamado agora nessa noite para organizar o nosso quarto. Fala isso para o seu irmão, organiza o seu quarto. E esse quarto, querido, fala da nossa vida com Deus. Eu falei na semana passada até o quarto, e hoje eu vou começar do quarto e vou finalizar na lamparina. Na lâmpada. E falando sobre o quarto, fala de intimidade. O quarto fala de intimidade, o quarto fala da vida de Deus, o quarto fala da vida de oração, fala de um lugar onde a nossa alma encontra descanso, renovo, direção e comunhão. O quarto fala, querido, de intimidade com Deus. Quantos querem ter mais intimidade com Deus? O quarto não era público, era privado. O quarto é um lugar reservado, um ambiente de acolhimento, intimidade, concentração e comunhão, espiritualidade. O quarto representa esse local secreto entre você e Deus. Entre você e Deus. Olha o que é que Mateus 6,6 declara para nós. Mateus 6,6. Tu, porém, quando orares, entra em teu e fecha orarás ao teu pai, e o teu pai em secreto. Aleluia. Orará ao teu pai no secreto, no teu quarto, no lugar secreto. Então, querido, o quarto fala de oração diária, como o pão diário de cada dia. A oração fala de uma devoção sincera. O quarto fala de devocional,
leitura da palavra, comunhão profunda com Deus. É um lugar onde a sua alma se conecta com Deus e não há distrações. Quantos têm o seu quarto com Deus organizado? Aleluia. Nem todos falaram. Aquela mulher não estava, querido, apenas preparando um cômodo físico, um quarto em cima da sua casa. Ela estava criando um espaço onde haveria intimidade, descanso e presença de Deus na vida do profeta. Foi isso que o Senhor falou comigo. O Senhor falou: João, atenta para os móveis, atenta para o simbolismo de cada coisa que essa mulher deu para o profeta, porque é isso que eu quero falar com a igreja. Então, querido, entenda algo aqui. Esse é o chamado para todos nós, chamados para a intimidade, chamados para ter o nosso tempo com Deus. Não basta admirar a vida espiritual, é preciso construir um ambiente. Veja a aplicação. Como que está o seu quarto hoje? Não estou falando do seu quarto físico, não, estou falando do espiritual. Como está a sua vida de oração? Como que está a sua vida de leitura da palavra? Como que está, querido, a sua escuta? Você está escutando o Senhor? Você está ouvindo de Deus no seu quarto? Como que está o seu relacionamento secreto com o Senhor? Se o seu quarto está alinhado, se o seu quarto não está alinhado, sua vida está bagunçada. Se o seu quarto não está organizado, a sua alma não vai encontrar direção. Quantos estão entendendo? Eu pergunto, querido, o seu quarto está organizado? Sustentado pela vida de oração, gerando um ambiente para Deus agir, para Deus se manifestar? Ter um quarto, querido, fala de um lugar preparado. Ter um quarto fala de algo organizado, que fala de intercessão, que fala de zelo, que fala de prioridade. Um quarto arrumado produz o quê? O que um quarto naturalmente arrumado traz para você? Eu vou dizer prazer, descanso, alívio, acolhimento, descanso. Pensa, querido, você deitar naquela cama com um lençol egípcio, cheiroso, ar-condicionado, o closet, a banheira, o banheiro, tudo arrumado. Qual é a sensação de você entrar num quarto arrumado e cheiroso? Eu pergunto, como é que está o seu quarto espiritual? Está organizado? Está limpo? Está cheiroso? Está em ampliação? Como que está o seu quarto? Da mesma forma na vida espiritual, quando nós estamos com o nosso quarto alinhado, produz sensibilidade, paz, disponibilidade para Deus. Quando seu quarto espiritual está em ordem, a oração, querido, deixa de ser um peso. A presença deixa de ser algo eventual e passa a ser algo diário, constante e intenso. A busca deixa de ser aquela correria e se transforma em prazer. Tudo é de Deus, mas tudo que é de Deus começa de joelhos para ficar de pé e dar testemunho e glorificar o Senhor. Começa no quarto. Tudo que Deus começa, Ele começa de joelhos. Começa no quarto. A oração, querido. Vou te falar, vida de oração. Nós precisamos voltar para uma vida de... Sabe o que a oração faz? Abre portas, transforma ambientes, transforma pessoas, muda o coração, traz provisão, fortalece a fé, alinha o coração e o homem interior. Por isso, organize o seu quarto. E ao falar para você organizar o seu quarto, eu não estou falando de legalismo. Eu estou falando que é sabedoria espiritual. Você buscar o Senhor é o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. É colocar isso de maneira prática. É arrumar o seu quarto. Mas aquela mulher arrumou o quarto para o profeta. Aquela mulher orava pelo profeta. Aquela mulher preparou um lugar, um ambiente de descanso.
para o profeta, para o seu ministério. Querido, não é uma obrigação vazia, é responder ao convite de querer ser íntimo e ter intimidade com Deus. Você está entendendo, sim ou não? A sua vida com Deus se sustenta, não é nos momentos públicos, não é em público, mas no culto, na célula, na comunhão. Mas existe, querido, um tipo de fortalecimento que só pode ser encontrado no secreto, no seu quarto. Então, o secreto não substitui a comunhão da igreja, e nem a comunhão do corpo de Cristo substitui o secreto. Os dois são extremamente necessários e vitais para termos uma vida espiritual alinhada e saudável. É o relacionamento vertical e horizontal. É o relacionamento com Deus e com os homens, com a igreja e com Deus, com os homens, com a igreja, com Deus. A cama. A cama é um lugar de quê, querido? De descanso. De renovar as baterias, de recarregar as baterias, de restauração. No verso 10 diz: ponha-lhe nela uma cama. 2 Reis 4:10. Põe uma cama. A cama fala então o quê? De ser renovado, de descanso, de refrigério, de restauração de forças. Depois do trabalho, querido, eu disse na semana passada, o dia começa no descanso e você termina o dia descansando, dormindo. Tanto você finaliza o dia descansando, como começa o dia descansado. Eu vou te falar algo aqui. Depois do trabalho, o profeta precisava renovar as suas forças para continuar servindo ao Senhor. Isso mostra que até quem está na obra de Deus precisa de ser renovado. Se você está trabalhando na obra de Deus, você precisa de quê? Renovo. Você precisa ser renovado. A cama então aponta para o lugar onde as forças são recarregadas espiritualmente. Esse renovo acontece no secreto. Fala para o seu irmão, acontece no secreto, meu irmão. Na oração, na palavra, no culto, na célula, no discipulado. Irmãos, entenda algo, você está aqui no culto, mas deixa eu aplicar para você. O culto é como se fosse uma cama, e você está deitado nela. E quando você deita numa cama, isso o salmista diz, 63, se eu não me engano, quem lembra aí do texto de manhã, 63, verso 6, se eu não me engano, diz que quando você deita na cama, você passa a meditar. Então quando você deita na cama, você está aqui no culto, querido, você está meditando na palavra, você está meditando naquilo que está sendo falado. Isso é uma postura de quem está na cama. Quem está na cama, ele pensa, ele imagina. Como é que é você quando você vai deitar, ou quando você acorda de manhã? Às vezes você fica ali na cama, rolando de um lado para o outro, pensando no dia, pensando na vida. Faz isso ou não faz? Quando você vai deitar na cama, você pensa em alguma coisa? Ou você é igual eu, nem chega na cama, já chega dormindo? Mas na cama é um bom lugar para você meditar. É um bom lugar para você pensar e falar com Deus. E eu vou te dizer, querido, às vezes a cela é essa cama, às vezes uma reunião de discipulado é essa cama, onde você vai meditar, onde você vai pensar. Na hora que você chega na reunião, você está pensando e meditando. Você sai da reunião pensando e meditando na palavra do Senhor, no que foi ministrado, no que foi ensinado. Há lugares em que Deus nos desperta. Há lugares em que Deus nos fortalece, há lugares em que Deus nos coloca de pé novamente. A cama também fala de um lugar onde o coração desacelera diante de Deus. Entenda, querido, é um lugar onde os pensamentos podem ser realinhados. É um lugar onde a sua alma deixa de gritar em torno das pressões dessa terra e volta a considerar as coisas do céu. Então, quem não aprende a descansar em Deus, acaba
servindo cansado, reagindo cansado, amando cansado, dedicando cansado, decidindo cansado. Eu vou te falar, querido, vinde a mim, todos que estão cansados, aprendei de mim, manso e humilde, e achareis. Então o problema nem sempre é o excesso do trabalho. Não é porque a gente trabalha muito ou tem que trabalhar muito na obra, mas muitas vezes é a falta de descanso, de renovo. Você precisa de uma noite de cama, descansar e dormir. O Senhor não quer apenas que façamos a sua obra, Ele quer que nós façamos a obra renovados. E para isso você precisa de uma boa cama. O profeta, ele tinha uma cama? Tinha ou não tinha? Tinha. A mulher rica deu uma cama para ele. Aqui vai ser o lugar que você vai descansar, homem de Deus. Aqui é um lugar de você meditar, porque você vai sair na sua jornada, na sua missão, e Deus vai te usar. Aquela mulher preparou o ambiente. Ela preparou o quarto. Preste atenção. Você está preparando o seu quarto? Você tem uma vida de quarto? Você no seu quarto, você deita na cama e medita no Senhor? Como diz, medita de dia, não te apartes desta palavra, não te apartes dos oráculos de Deus. Não se divorcie, querido, do que é mais importante, a palavra de Deus, a presença de Deus é o mais importante. A mesa. Meu Deus, eu tenho que avançar. A mesa, então, é um lugar importante. E aqui eu vou falar algo poderoso para você. Dentro de todos os elementos do quarto, existe uma ênfase muito forte. Tudo é importante, mas o mais importante é a mesa, estar na mesa. Vocês estão entendendo? Quantos conhecem a história de Mefibosete? Mefibosete, filho de príncipe, neto do rei de Israel, poderoso Saul. E Saul perde a guerra. E chega a notícia que Saul havia morrido. E o seu pai também, Jonatas. A serva pega ele correndo, põe no cavalo, o menino cai e fica aleijado de ambos os pés. O nome dele é Mefibosete. Ele passa a morar num deserto e vive como um cão morto, esquecido. Davi manda chamar Mefibosete. Mefibosete fica com medo. Porque Mefibosete, de uma certa forma, era um perigo para Davi. Porque ele também era príncipe e poderia reivindicar o trono. E antigamente eles se matavam toda a descendência para ninguém reivindicar o trono. Mefibosete, quando recebe o convite de Davi, ele acha que ele ia morrer. E Mefibosete chega diante do rei e fala: o que o Senhor quer com teu servo? Não passo de um cão morto. E Davi então restaura as terras roubadas, restaura e restitui a herança. Davi dá tudo de volta que Mefibosete nem imaginava que tinha. Deu servos, deu trabalho, deu tudo. Mefibosete ficou rico. E você sabe o que é interessante nessa história? É que o rei Davi disse: Mefibosete, todos os dias você vai comer na minha mesa. Irmão, você não sabe o que isso significa, mas deixa eu te falar um negócio. Davi, em alguns momentos, a mesa dele estava completamente cheia e completa. E Davi não iniciou o momento de comer na sua mesa. E disseram: Davi, não falta ninguém. E Davi diz: falta Mefibosete. E a mesa só era servida quando Mefibosete chegava. Agora vamos entender aqui porque Mefibosete é eu e você. Os pés tortuosos de Mefibosete, quando ele estava na mesa, não dava para enxergar. Sabe o que significa? Mesa é lugar de perdão. Mesa é lugar de restituição. Mesa é lugar de cura. Mesa é lugar de provisão, de herança. Mesa é lugar de bênção. Mesa é lugar de sustento. E aquela mulher decidiu falar isso: profeta, eu vou te sustentar. Eu vou sustentar o seu ministério.
Ela sustentava com o que ela tinha. E talvez você pense nessa noite: pastor, eu não sou essa mulher rica. Você é a viúva, você vai dar mais do que a mulher rica. Porque Jesus disse que aquela mulher deu mais do que todos. Porque o que o Senhor quer, querido, é o seu coração, é a sua habilidade, é a sua disposição. E entenda aqui algo: a cama renova, a cadeira posiciona você, a lâmpada ilumina, a mesa fala de relacionamento, de alimento, de comunhão, a mesa fala que há um momento de conversa, de vínculo, de participação. Vida cristã não é sustentada na correria. Sabe, tem muita gente aí, quebra de maldição, não sei o que mais lá, um tanto de coisa. Não é mais tempo, querido, de vivermos resolvendo tudo, achando que tudo é guerra espiritual, achando que tudo é demônio, achando tudo que é maldição. É tempo de correr e sentar na mesa e não olhar mais os seus defeitos. Quando alguém está na mesa, querido, ele não vê as pernas, não vê os seus caminhos. Sabe por quê? Porque o Senhor perdoa. Eu quero dizer que você é perdoado. Bate a mão no peito e diga: eu sou perdoado, eu sou amado, eu não carrego culpa, eu carrego amor, eu não carrego condenação, eu carrego liberdade. Não estão entendendo? Você está na mesa, querido. Então, não há mais tempo para isso. A mesa aponta para um lugar onde Deus alimenta, aonde a palavra nutre, aonde a presença dele sustenta, aonde o coração encontra direção. Você vive longe da mesa, você é fraco. Você volta para a mesa, você tem nutrição espiritual, você fica robusto na fé. As pessoas ficam tentando vencer as suas batalhas, mas por que elas pedem? Porque estão fracas, porque não vão para a mesa. Fala para o seu irmão: vai para a mesa, vai comer da palavra, vai comer do Senhor, vai ser perdoado, vai receber direção, vai ser restituído. Quando Mefibosete sentou naquela mesa, ele recebeu restituição. Mefibosete era um cão morto, mas passou a ter servos. Veja, querido. Quinto, a cadeira é uma posição espiritual, um lugar de autoridade. A cadeira fala da posição. Em Efésios diz, Efésios 2:6, e juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. A cadeira, querido, fala de uma posição. Eu pergunto: o rei, ele faz o decreto, ele reina aonde? Sentado em quê? Numa cadeira, num trono. Essa é uma cadeira especial, igual essa que você está sentado aí. Essa cadeira acolchoada. É um lugar, querido, aonde fala de coisas espirituais, fala de autoridade de Jesus. A cadeira fala não apenas de um descansar físico, não. Precisamos compreender que isso fala de identidade, de autoridade, de segurança espiritual, de consciência do lugar que eu estou. Presta muita atenção, querido. O rei, ele dá os decretos. O rei, ele governa do seu trono. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões. Então, querido, a cadeira é um lugar de autoridade. O que é ligado na terra, o que é desligado na terra. Quem entende a cadeira não vive como um derrotado. Não vive como alguém que tem que conquistar por esforço, não. Vive a partir da posição que recebeu em Jesus. A cadeira lembra que não servimos a Deus tentando subir por méritos próprios. Servimos a partir do lugar que Ele nos deu, um lugar de autoridade, para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força e o poder do inimigo.
e subjugá-lo e colocar debaixo dos nossos pés. Há muita confusão na vida cristã. Quando as pessoas não vivem essa vida de trono, de cadeira, a cadeira corrige a postura interior. Ela nos lembra que fomos colocados em Cristo. A partir dessa posição vivemos, servimos, lutamos e permanecemos. Por último, a lamparina, lâmpada, candeeiro, como você queira chamar. A lâmpada, o candeeiro, a lamparina representa a luz. Agora, sabe o que é interessante? A palavra do Senhor diz que nós somos luz do mundo. Luz do mundo. Onde há luz, não há trevas. Sabe, tem muitos crentes que não entenderam a palavra de Deus. Querido, um crente que é luz, não tem essa guerra toda que o povo inventa aí com o diabo. E eu vou dizer, dos 3 inimigos que você tem, a carne, o diabo e o mundo, o diabo é o mais fraco. Eu pergunto, querido, se nós apagarmos as luzes aqui nessa noite, vai ficar escuro ou claro? E se acender a luz? Tem como as trevas ou a escuridão estar onde tem luz? Se você é luz, as trevas podem chegar perto de você? Elas vão ser ofuscadas pela luz que você é, que você está brilhando Cristo na sua vida. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Você é luz de Deus. Você é luz de Deus. As pessoas não entendem, fica uma guerra com o diabo, uma guerra com Satanás. Irmãos, eu acredito em guerra espiritual, mas entenda a sua posição de príncipe, de rei, de trono, de autoridade. O lugar que o diabo tem é o lugar que você dá para ele. A Bíblia diz que o diabo fica procurando uma brecha. Ele só entra quando tem brecha, mas quando tem luz ele não entra. Quantas luzes acesas nós temos aqui hoje? Não tem lugar para o diabo na sua vida. Não tem lugar para a maldição. Se você é luz, querido, não tem esse lugar. A luz é onde há direção, clareza, é onde há discernimento. Quando aquela mulher colocou a lâmpada no quarto, espiritualmente isso aponta para algo profundo. Ela introduziu naquele ambiente a presença do Espírito Santo. Onde tem luz, querido, não tem confusão. As confusões são expostas. Os caminhos ficam visíveis. O medo perde a sua força. As sombras recuam. Quando aquela mulher colocou a lâmpada dentro do quarto, ela levou a presença do próprio Deus para o quarto. Onde há a presença de Deus, não há espaço, querido, para o domínio das trevas. Aonde Deus está, o diabo não pode estar. A Bíblia diz que quando a casa está cheia, o diabo não pode voltar. Mas se a casa estiver varrida, adornada e não está cheia, vem mais 7 demônios piores. E o estado daquele homem se torna pior, porque estava vazia. Mas se estivesse cheia de Deus, não voltaria demônios. Onde a presença de Deus está, não há espaço para o inimigo. O Senhor não quer apenas que tenhamos um quarto. Ele quer que o seu quarto seja iluminado. Não basta, querido, ter rotina, é preciso ter luz. Não basta ter estrutura, é preciso ter presença de Deus. Não basta entrar no quarto, é preciso ter a luz de Deus. Ela tem que estar acesa em você. E aqui eu quero finalizar o culto nessa noite,